No Concursando de hoje, você vai aprender dicas de como se dar bem numa prova oral. Está no ar o Concursando. Eba! Como driblar o medo? O medo numa prova oral, ele é super justificável por conta do medo da avaliação. Então, o candidato, quando está ali, a primeira parte que ele pensa é que aqueles examinadores estão avaliando e muitas vezes o pensamento é que vai ver todos os defeitos ou tudo aquilo que ele não sabe. E é exatamente o contrário, porque o examinador está ali para ajudá-lo. Se ele chegou até a prova oral é porque o conteúdo já foi avaliado e ele sabe muito do que está falando. Mas é entender que não se envolver e não deixar esse medo crescer vai ajudar, vai fazer com que a desenvoltura dele seja muito melhor. E como também a gente pode considerar que quando a pessoa vai para uma prova oral, ela deve também ir preparada, não só do ponto de vista técnico, mas também quanto à questão comportamental. Então, como qualquer etapa de um processo de seleção ou de recrutamento, a pessoa pode se preparar. Então, ela pode treinar em casa, posturas, formas de falar, abordagem do conhecimento. Isso tudo contribui também para a pessoa ter sucesso na sua prova oral. E a roupa interfere? A roupa é uma comunicação muito importante. É importante saber qual é a cor que o candidato vai utilizar e naquele momento a preocupação não deve ser a que vai deixá-lo mais bonito ou mais interessante visualmente em termos de combinação, mas sim qual é o aspecto mais observado no sentido da credibilidade e também do cargo para o qual essa pessoa quer se direcionar. Quais os principais pontos observados em uma prova oral? Olha, a questão comportamental e a habilidades emocionais de lidar com uma prova dessa, ela é ampla. As pessoas normalmente trabalham a questão do equilíbrio emocional, da postura, manter-se tranquilo, passar uma expressão tranquila. Isso pode ser trabalhado através do coaching. Mas, fundamentalmente, o que a pessoa também trabalha com bastante frequência é a questão do concatenamento de ideias. É a preparação, é a estruturação, a organização das suas ideias. Isso também passa por uma preparação em termos de competência. Como o candidato pode intensificar a sua preparação? Existem provas disponíveis na internet, isso é fácil acesso, provas de concursos anteriores. Então, uma dica que eu dou para a pessoa que não pode ter acesso a fazer um curso de oratório, fazer um trabalho com coaching, é reúna um grupo de pessoas com o mesmo objetivo e peça para que um indivíduo seja o examinador naquele momento e você, no papel de candidato, treine. Tudo que você puder fazer para que no dia da prova seja mais confortável, eu sugiro que faça. O que a Kátia comentou é muito interessante porque realmente a excelência ela vem com o hábito. Então, como eu havia comentado, a questão do treinamento, da repetição, isso é muito importante. Então, a pessoa que simula a situação da prova oral ou de qualquer outra prova, também do ponto de vista comportamental, também do ponto de vista da habilidade emocional de lidar com aquele momento de tensão, de pressão, de ansiedade, isso também pode contribuir para o sucesso. Qual é a maior dificuldade em uma prova oral? Eu tenho um caso que serve como exemplo de uma aluna que passou em primeiro lugar para a magistratura federal. Ela passou em primeiro lugar na prova escrita e foi reprovada na prova oral por conta de uma inabilidade de comunicação. Depois que ela fez o curso, ela conseguiu entender que naquele momento o conteúdo dela, sem dúvida, já tinha sido avaliado, uma vez que ela estava em primeiro lugar. E na forma de expressão, ela tinha, no caso específico desse exemplo que eu estou falando, ela tinha uma voz muito infantil e que para o cargo não pode. Uma magistrada, uma juíza não pode ter uma voz infantil, não combina com as decisões que ela vai precisar tomar. Então, uma mudança vocal fez toda a diferença na hora dela ser aprovada. E tem um outro aspecto muito interessante que, como a Kátia comentou, a questão do conhecimento técnico, isso já está aferido. A questão da habilidade dela, de saber lidar, de se comportar, de ter o equilíbrio emocional, e isso costuma ser o entrave. Então, a ansiedade, a pessoa deve desenvolver a segurança de lidar com a prova, com aquele momento de desafio, para ela, então, conseguindo manter-se equilibrada, ter o sucesso.
Eu digo sempre que se nós temos uma obrigação na vida é perpetuar o conhecimento que nós acessamos. Seja um treinador, seja um coach ou seja uma pessoa que está em busca de um cargo ou de uma vaga numa empresa. Então essa é uma obrigação. E se essa é uma obrigação, se eu preciso compartilhar aquilo que eu sei, que seja feito da melhor forma e que eu tenha forças e regras e recursos para não permitir que esse medo, que é um medo que nós nascemos com ele, medo da opinião do outro, bloqueie toda essa minha habilidade de expor o conhecimento. Então, que a partir de hoje, vocês que estão nos assistindo aí, pensem nisso. É uma obrigação compartilhar aquilo que você sabe. E é interessante também, brilhante o comentário, mas também a questão do sempre se capacite, sempre busque ser melhor, sempre busque aprender, né? Ser melhor, expor melhor, treinar melhor, fazer o seu trabalho melhor, porque o mercado é competitivo, existe uma concorrência muito grande, existe muita gente boa no mercado disponível, mas aquele que realmente está diferenciado, que ele mostra que agrega, que faz um algo a mais, ele se destaca. E aí, gostou do programa? Então a gente espera que você pegue toda essa informação e coloque em prática para então conseguir a sua aprovação, passando por prova objetiva, por prova discursiva e também no grande momento da prova oral. Não deixe de colocar o seu comentário aqui embaixo e também seguir as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e também YouTube. Tudo coloca / Degrau Cultural, ok? Um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau! Até semana que vem.